Em 1995, Jojo do Lar desapareceu após pegar uma carona numa estrada rural da Irlanda. Ela tinha apenas 21 anos e nunca mais foi vista. Um telefonema interrompido, avistamentos não confirmados, carta anônima. Esse caso é repleto de mistérios. 3 décadas depois, a Irlanda ainda se pergunta o que aconteceu com a Jojo do Lar. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje eu trouxe mais um caso irlandês para a gente continuar falando sobre o Triângulo dos Desaparecimentos da Irlanda. Eu comentei no episódio passado da Deirdre Jacob que eu ia fazer isso, né? Que eu ia trazer outros casos relacionados depois. E vamos começar então pela Jojo. Ok, Alexandre? Jojo, Marcela. inclusive, esse nome eu mencionei lá no episódio da Deirdre, se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu lembro? Não lembro. Você vai trazer mais casos do triângulo. Vão ser 3 casos do triângulo? Porque é um triângulo. Você vai trazer só 2 casos, vai ser esquisito. Ué, o Triângulo das Bermudas, ele tem só 3 casos, por acaso? Não. Então, o Triângulo da Irlanda também não precisa ter só 3 casos. Ou 2. Ou 2. É que 3 é sempre o número que combina com esse tipo de coisa. Vamos ver o que acontece daí pra frente. Excelente. Não sei. Me Sei conta lá. então, rapidão, o que aconteceu com a Josephine do Lar. Josephine do Lar nasceu em 25 de janeiro de 74 em Kellam, no condado de Kilkenny, Irlanda. Ela era a caçula de 5 irmãos: Mary, Nora, Kathleen e Tom, além, é claro, da Josephine. O seu apelido carinhoso, Jojo, a acompanhou por toda a vida. Sua infância foi marcada por perdas precoces. O pai faleceu 6 meses antes do nascimento da Jojo e aos 9 anos ela perdeu também a mãe. Órfã, Jojo foi acolhida pela irmã Kathleen, com quem ela viveu até a adolescência. Na juventude, a Jojo se mostrava sensível e amorosa. Ela gostava muito de música, decorava o quarto com pôsteres dos seus artistas preferidos, como George Michael e o A-ha, e tinha um cachorrinho chamado Freeway, com o nome inspirado numa série chamada Heart to Heart, da qual a Jojo gostava muito. Segundo a sua irmã, Kathleen, em entrevista ao Irish Independent em 2021, a Jojo era uma pessoa gentil, de coração aberto e sempre pronta a ajudar. Ela tinha 1,63 m de altura, cabelos escuros até os ombros e algumas sardas no rosto. No fim da adolescência, a Jojo se mudou para Harold's Cross, em Dublin, onde ela trabalhou como garçonete enquanto tentava concluir um curso de estética. Mas conciliar os estudos com o trabalho, somado ao custo de vida alto da capital, acabou se tornando um peso. Em Dublin, a Jojo viveu intensamente. Ela compartilhou apartamentos em bairros como Rathmines e Phibsborough com a amiga Mary Cullinane, também colega do seu curso de estética. Juntas, elas se sustentavam trabalhando como garçonetes em diferentes pubs da cidade. Durante esse período, a Jojo conheceu Mike, um jovem americano em seu ano sabático que estava viajando pela Europa. Por alguns meses, os dois foram inseparáveis, até que ele seguiu viagem, deixando a Jojo com o coração partido. As dificuldades financeiras e a desilusão amorosa pesaram na sua decisão de deixar Dublin no fim de 95. Aos 21 anos, a Jojo voltou para Kellam, onde a proximidade da família lhe trazia conforto. Ela passou algum tempo morando com a irmã Mary, o cunhado Martin e os sobrinhos numa fazenda de 90 acres antes de se estabelecer sozinha num pequeno apartamento no centro da cidade. Estar em casa parecia finalmente um recomeço.
A Jojo havia conseguido um emprego em tempo integral no Granger's Café, em Kellan, com início marcado para segunda-feira, 13 de novembro. Mas, antes disso, ela ainda precisava resolver algumas pendências em Dublin, e ela decidiu viajar até a capital na quinta-feira, 9 de novembro. Entre as tarefas estava retirar o seu último pagamento da Previdência Social nos Correios, no sul da cidade. Naquela manhã, a Jojo saiu de casa por volta das 8h30, usando calça jeans azul, botas pretas e carregando uma pequena mochila. Ela levava também um Walkman preto da marca Sanyo para ouvir música durante a viagem. A Jojo pegou o ônibus em direção a Dublin, um trajeto de cerca de 2 horas, e ao chegar na rodoviária, seguiu para o sul para sacar o benefício. Com algumas horas livres até o ônibus de volta, às 18 horas, a Jojo decidiu aproveitar seu tempo em Dublin. Ela resolveu ir ao Bruxelles Bar, um pub que ela costumava frequentar com a amiga Mary quando morava na cidade. Naquela tarde de quinta-feira, ela voltou ao local na esperança de rever conhecidos e conseguiu. Atrás do balcão estava o Anthony, um velho amigo com quem ela rapidamente engajou uma conversa. Entre risadas e lembranças, a Jojo passou a tarde em clima descontraído. Outros amigos também apareceram, indo e vindo, tornando o reencontro ainda mais leve e familiar. Por volta das 14h30, um antigo amor da Jojo entrou no Bruxelles Bar. O seu nome era Roman e os dois tinham vivido um breve, mas intenso relacionamento meses antes. Embora o romance tivesse terminado, a ligação entre os dois ainda estava bem viva. Ao longo da tarde, eles conversaram, beberam e acabaram reacendendo a química. Animados, eles chegaram até a reservar um quarto no hotel North Star, planejando passar a noite juntos. Mas os planos mudaram quando a Angela, a atual namorada do Roman, apareceu no pub e começou uma crise de ciúmes, com olhares de fúria, acusações e discussão. Pressionado, o Roman deixou o bar ao lado da Angela, cancelando repentinamente os planos com a Jojo. Quando ela se deu conta, já era tarde demais. O ônibus para Kilkenny já havia partido e a Jojo, depois de horas bebendo, estava sozinha e sem ter onde ficar em Dublin. Talvez, se ela tivesse mais sóbria ou menos magoada pela decepção com o Roman, a Jojo tivesse parado para pensar melhor. Ela poderia ter procurado um albergue barato no centro e esperado até a manhã seguinte. Uma decisão simples, mas a Jojo escolheu o caminho mais arriscado. Impulsivamente, ela seguiu para a rodoviária de Dublin, na esperança de encontrar algum ônibus atrasado que estivesse indo rumo ao sul, para Waterford, Wexford, qualquer lugar que a aproximasse de Kellan. Pouco depois das 21 horas, a Jojo chegou à rodoviária. O terminal já estava quase deserto. O único ônibus restante não a levaria até Kellan, no condado de Kilkenny, mas ele terminaria a viagem na metade do caminho, em Naas, no condado de Kildare. A Jojo ficaria a mais de 1 hora de carro de Kellan. Mesmo assim, ela decidiu embarcar, determinada a voltar para casa naquela noite. Durante a viagem, a Jojo acabou adormecendo. O motorista precisou acordá-la ao chegar no destino por volta das 22 horas. O ônibus parou em frente à delegacia da Gardaí em Naas. A Jojo poderia ter entrado e esperado até a manhã seguinte no local, algo que era até bastante comum naquela época, mas ela não o fez. Naquela hora, a cidade estava silenciosa e quase deserta. A Jojo saiu para o ar frio da noite e começou a caminhar em direção à estrada principal, esperando conseguir uma carona que a aproximasse de casa. Logo, a Jojo foi ajudada por um homem idoso que a levou até Kilcullen, a cerca de 16 quilômetros de Naas.
Mesmo sabendo que não iria muito longe e que ainda tinha um longo caminho a percorrer, a Jojo aceitou a carona. Enquanto dirigiam pela paisagem escura, ela contou ao senhor o quanto ela ainda tinha que viajar. A resposta do homem foi quase assustadora em retrospecto. Ele se virou para Jojo e disse: "Muito cuidado com quem você aceita carona." O senhor contou depois a Gardaí que ele até sugeriu que a moça encontrasse um lugar para passar a noite e esperasse até de manhã para seguir a viagem. Mas a Jojo já havia chegado até ali e estava determinada em seguir em frente. Em Kilcullen, não demorou para que ela conseguisse outra carona. Ela mal havia estendido o polegar quando outro carro parou ao seu lado. Dessa vez, o motorista era mais jovem que o anterior. Ele tinha em torno de 20 e poucos anos e seu nome era Barry Gillis. Ele era simpático, mas a viagem era curta. O Barry estava indo apenas até Moon, uma pequena vila ao longo da antiga estrada principal que ligava Dublin a Waterford. Em 95, os desvios da rodovia N10 ainda não haviam sido construídos, o que significava que todos os carros que viajavam para o sul ainda tinham que passar por essas pequenas cidades rurais. Moon não era o ideal, ainda ia restar quase metade da viagem pela frente. Mas sozinha em uma estrada escura no meio da noite, qualquer distância percorrida era melhor do que nenhuma. Então, a Jojo entrou no carro. Eles chegaram a Moon pouco depois das 23h30. O motorista Barry parou na rua principal da vila, deixando a Jojo ao lado de uma cabine telefônica. Ainda faltavam mais de 70 quilômetros até Kellan. A Jojo entrou na cabine, que era um dos únicos lugares iluminados na pequena cidade, pegou o telefone e discou. Ela ligou para a amiga Mary Culinani. A Jojo mantinha a porta da cabine entreaberta, tentando fazer sinal para os carros que passavam enquanto falava com a Mary. Vários motoristas a viram naquela noite. Anos mais tarde, quando os detetives da Operação Trace revisitaram o caso, eles ouviriam relatos de testemunhas que passaram de carro e a viram parada na cabine telefônica com a porta entreaberta e o polegar estendido. Todas as testemunhas lamentaram não ter parado, porque poderiam ter salvado a vida daquela jovem. Do outro lado da linha, a Mary ouvia a Jojo atualizá-la sobre os acontecimentos do dia, fofocas sobre seus velhos amigos, o encontro inesperado com o Roman. A Jojo também mencionou a Mary que ela esperava chegar pelo menos até Carlow, a 16 quilômetros de distância de Moon, porque ela tinha uma amiga que morava lá, e ela planejava aparecer e ver se ela podia se hospedar na casa dessa amiga durante a noite. Então, de repente, a Jojo parou de falar. "Espere um segundo", disse ela. A Mary ouviu o som da porta da cabine rangendo ao se fechar. Depois de 30 segundos, a Jojo retornou ofegante e dizendo apressada: "Tenho uma carona, vou embora." Ela continuaria sua jornada para casa e prometeu ligar para Mary em seu próximo ponto de parada. O receptor do telefone foi então substituído por um clique. Eram 23h37. Esse telefonema seria a última vez que a Mary ou qualquer amigo ou parente da Jojo teria contato com ela. Na noite de sexta-feira, 10 de novembro, a ausência da Jojo já não podia ser ignorada. A amiga dela, Mary Culinani, chegou ao Dawson's Pub para o seu turno de trabalho e ela sentiu que algo estava errado. A Jojo não havia dado notícias durante todo o dia. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. A Mary contou ao chefe dela sobre o telefonema que tinha recebido da amiga na noite anterior. E o chefe aconselhou a Mary que ela entrasse em contato com a família da Jojo. A Mary, então, ligou para Kathleen, uma das irmãs mais velhas da Jojo, mas ela também não sabia de nada e não tinha notícias. Ao descobrir que a irmã mais nova estava viajando sozinha e pedindo carona tarde da noite, o medo tomou conta da Kathleen.
Ela começou a telefonar para amigos, familiares e conhecidos, mas ninguém tinha visto ou ouvido falar da Jojo desde o dia anterior. Então, a Kathleen acionou a polícia. Essa ligação, feita na noite do dia 10 de novembro, foi a primeira de muitas ligações feitas pela Kathleen a Gardaí para denunciar o desaparecimento da irmã. E a cada ligação ela ficava mais angustiada e sempre recebia respostas indiferentes. Uma situação bem diferente daquela que a gente viu no caso da Deirdre Jacob na semana passada, né? Os policiais diziam para Kathleen e para os outros irmãos da Jojo que ela logo apareceria, isso era coisa de jovem. A Gardaí até registrou a ocorrência logo depois da primeira ligação, mas não fez absolutamente nada nesse meio tempo. Dias depois, a Kathleen foi pessoalmente na delegacia exigir que o desaparecimento da Jojo fosse levado a sério. A Gardaí só iniciou uma investigação formal na segunda-feira, 13 de novembro. 4 dias cruciais haviam se perdido, tempo em que provas e testemunhos essenciais poderiam ter desaparecido. A família tinha a convicção de que algo terrível havia acontecido. A Jojo era muito próxima dos seus 4 irmãos, Mary, Nora, Kathleen e Tom, e para eles não fazia sentido que ela simplesmente tivesse desaparecido sem deixar rastro. Ainda assim, a polícia insistia que ela provavelmente apareceria em segurança. Quando a Gardaí finalmente concentrou os seus esforços em Moon, onde a Jojo foi vista pela última vez, o rastro já estava esfriando. Assim que foi confirmado que o último telefonema da Jojo foi feito da cabine telefônica em Moon, as buscas se concentraram na estrada em direção a Castle Dermot, que seria a próxima cidade ao sul, na direção de Kellan. Os registros mostraram que após a ligação para Mary, aquela cabine permaneceu em silêncio, sem ser utilizada por várias horas. Nos dias seguintes, a Gardaí, o Exército, a Defesa Civil e centenas de voluntários vasculharam estradas e campos em busca de qualquer vestígio da Jojo. Apelos na mídia incentivaram o público a colaborar e logo uma testemunha se apresentou. Uma mulher relatou ter visto uma jovem sair correndo da cabine telefônica de Moon e entrar num carro escuro, possivelmente um Toyota Carina, um modelo bem comum naquela época. O detalhe mais perturbador foi que a Jojo abriu a porta traseira do carro para entrar, o que sugere que já havia pelo menos 2 pessoas no veículo ocupando os bancos da frente. Mas Moon pode não ter sido o último lugar onde a Jojo foi vista. Diversas testemunhas em Castle Dermot, a apenas 10 minutos ao sul, afirmaram ter visto uma jovem com a sua descrição caminhando pela rua principal por volta de meia-noite. Alguns a viram passando por pubs e restaurantes. Um homem relatou tê-la observado perto de uma escola, seguindo em direção à estrada para Carlow, exatamente a rota que ela tomaria rumo a Kellan, no condado de Kilkenny, se ela quisesse pegar outra carona, por exemplo. Esses relatos, embora compatíveis com os horários, nunca foram confirmados. Em Castle Dermot, um relógio foi encontrado na beira da estrada. A família acreditava que ele poderia ter sido um presente de um ex-namorado para Jojo, mas o ex não conseguiu confirmar se era aquele relógio mesmo que ele tinha dado para ela alguns anos atrás. As buscas continuaram intensas. Equipes subaquáticas examinaram 58 quilômetros do rio Barrow. Estradas, bosques e pântanos foram vasculhados fim de semana após fim de semana durante 1 ano. Os dias viraram meses e logo 1 ano havia se passado sem qualquer pista concreta sobre o paradeiro da Jojo. A frustração da família só aumentava diante da falta de resultados da Gardaí. A relação ficou ainda mais abalada após um erro grave. Quando um corpo foi encontrado no rio Shannon, a imprensa, aparentemente com base em informações dadas pela própria polícia, sugeriu que aquele poderia ser o corpo da Jojo.
Mais tarde, se descobriu que, na verdade, se tratava de um homem desaparecido de Limerick. Para os irmãos da jovem, aquilo foi mais um golpe, um sinal do descuido e da falta de sensibilidade por parte da polícia e da imprensa. No outono de 96, exausta de esperar por resultados, a família decidiu agir por conta própria. Eles reuniram recursos e contrataram um investigador particular na esperança de finalmente obter respostas. O trabalho desse investigador trouxe à tona alguém que, aos olhos da família da Jojo, se tornaria um dos principais suspeitos. Segundo um artigo do Irish Mirror, de abril de 2021, tratava-se de um homem que vivia nos arredores de Moon na época do desaparecimento e possuía várias propriedades na região, incluindo uma grande fazenda. Ele era o mesmo homem que deu uma carona para Jojo na noite em que ela desapareceu, o Barry Gillis. Mas deixa eu explicar direitinho do começo. Os dois motoristas que haviam dado carona para Jojo naquela noite, antes dela chegar em Moon, já tinham se apresentado e conversado com a polícia. Eram dois homens, né? O idoso, que a levou de Naas até Kilcullen, e o outro, mais jovem, de 20 e poucos anos, que a levou de Kilcullen até Moon, o Barry Gillis. Ambos contataram a polícia após verem os apelos, e seus relatos foram cruciais para desvendar os movimentos da Jojo naquela noite. Mas logo as suas identidades se tornaram de conhecimento público, e o foco do caso começou a mudar. Eu não vou nomear o homem idoso aqui no episódio porque ele nunca foi um suspeito. O relato dele era bem simples e foi corroborado pelo segundo motorista. Então a gente não tem nem por que falar muito desse senhor. É o segundo homem que nos interessa, o Barry Gillis. O Barry pertencia a uma família local influente e logo seu nome se viu no centro de especulações. Rumores se espalharam, a imprensa alimentou as suspeitas e em pouco tempo ele já era apontado como a principal pessoa de interesse do desaparecimento da Jojo. Então surgiu o boato mais sombrio, que o corpo dela estaria enterrado em terras da família Gillis. O investigador particular contratado pela família da Jojo chegou a conversar com o Barry, fingindo ser apenas um turista perdido precisando de informações. Durante o encontro, ele notou uma cicatriz profunda no rosto do Barry, aparentemente resultado de um ferimento que nunca havia recebido cuidados médicos adequados. O blog True Crime Ireland acrescentou outro detalhe perturbador. A família da Jojo teria recebido uma carta de uma mulher que afirmava ser ex-namorada do Barry. E nela, a remetente relatava que ele era abusivo e violento. A carta foi entregue a Gardaí, mas a família não guardou uma cópia e diz nunca tê-la recebido de volta. Para os irmãos da Jojo, isso só reforçava a convicção de que o Barry estava sendo protegido. Ele tinha uma posição de destaque na comunidade e laços políticos, inclusive com o próprio pai dele, Alan Gillis, um político muito importante da região. Segundo a família da Jojo e segundo também muitos rumores locais, esse privilégio teria sufocado qualquer investigação séria sobre o seu possível envolvimento no caso. Quando a Operação Trace reabriu o caso da Jojo, alguns anos depois, os investigadores encontraram uma comunidade mergulhada em acusações. Muitos acreditavam que a Gardaí não só havia falhado em investigar o Barry, como também o protegia. Se os boatos fossem verdadeiros, todo mundo já sabia quem tinha matado a Jojo e onde ela estava. Duas teorias ganharam força. A primeira dizia que a Jojo foi enterrada sob o concreto recém-derramado para o estábulo da fazenda do pai do Barry, o político Alan Gillis. A segunda teoria dizia que o seu corpo tinha sido jogado em valas de drenagem, limpas na época do desaparecimento. Nenhuma das duas teorias resistiu às checagens.
O construtor que ergueu o estábulo apresentou documentos provando que a obra já estava concluída muito antes de novembro de 95. E o empreiteiro responsável pela drenagem das valas afirmou que os trabalhos haviam terminado pelo menos 1 ano antes do sumiço da Jojo. Mesmo com essas teorias derrubadas, uma pergunta continuava sem resposta. Se a Jojo realmente chegou a Castle Dermot naquela noite, quem a levou de Moon até lá? Testemunhas relataram ter visto uma jovem com a sua descrição caminhando pela rua principal perto da meia-noite, mas nenhum motorista jamais apareceu para confirmar que deu carona para ela. Esse silêncio lançou dúvidas sobre os relatos e manteve vivo o mistério. O Barry Gillis, por sua vez, conseguiu se livrar das acusações mais diretas, mas o seu nome ainda voltaria a aparecer nessa história. Pouco mais de um mês após o desaparecimento da Jojo, outra jovem sumiu. Na noite de 21 de dezembro de 95, Marilyn Wren caminhava para casa em Dublin quando desapareceu. 2 semanas depois, seu corpo nu foi encontrado. Ela havia sido estuprada e estrangulada. O culpado era seu vizinho, David Lawler, rapidamente preso e condenado. Durante a investigação, a Gardaí descobriu ligações inquietantes entre o David Lawler e a Jojo. Ele era natural de Baltinglass, não muito longe de onde a Jojo foi vista pela última vez, e ele frequentava o Bruxelles Bar, o mesmo pub onde ela passou a tarde antes de desaparecer. Conhecido pelo apelido de Jesus por causa da barba longa e do cabelo desgrenhado, o David passava horas observando mulheres, um comportamento perturbador que lembrava o do seu primo, o infame criminoso Larry Murphy, sobre quem vocês ouviram falar bastante no episódio anterior sobre a Deirdre Jacob. Olha aí. Essa família deu excelentes frutos, né? Para dizer o contrário. Por um tempo, o David Lawler foi considerado um sério suspeito no caso da Jojo. Mas registros bancários mostraram que ele usou seu cartão em Dublin por volta de meia-noite do dia 9 de novembro, e análises forenses comprovaram atividade em seu computador doméstico no mesmo horário. Isso o colocava a muitos quilômetros de distância de Moon, descartando seu envolvimento. O David Lawler ainda voltaria a ser citado alguns anos depois, durante a Operação Trace, mas nessa altura os investigadores já seguiam uma nova pista, e ela os levaria para 80 quilômetros ao sul até Kilmacoll, no condado de Kilkenny. Em janeiro de 97, mais de um ano após o desaparecimento da Jojo, um taxista chamado Noel Dalton apresentou à Gardaí um relato perturbador. Era a madrugada de 10 de novembro de 95, poucas horas depois do último telefonema da Jojo. Ao dirigir em direção a Kilmacoll, o Noel Dalton notou um carro parado no acostamento. Um homem urinava ao lado do veículo. De repente, a porta traseira se abriu e uma jovem magra, descalça e em visível desespero, correu para a estrada. Em segundos, outro homem saltou do carro, alcançou a mulher e a agarrou pela cintura. O motorista, que estava do lado de fora, se juntou a ele e juntos forçaram a jovem de volta para dentro. O primeiro homem assumiu o volante e o carro acelerou em direção ao sul. O Noel Dalton descreveu o veículo como um Ford Sierra vermelho com placas britânicas. O detalhe assustador era que outra testemunha em Moon já havia dito ter visto a Jojo entrar num carro escuro de 4 portas. A outra testemunha falou que parecia um Toyota Carina, mas o Toyota Carina era bem parecido com o Ford Sierra. Então até podia ser o mesmo carro e só teve aí uma confusão, entendeu? Mas aqui no caso é vermelho. A pessoa falou que viu vermelho. Era o vermelho escuro também? Era o vermelho escuro. E a cronologia fazia sentido. O tempo entre Moon e Kilmacoll correspondia exatamente ao horário desse avistamento.
Infelizmente, quando o taxista relatou o caso, já era tarde demais. Qualquer evidência física havia desaparecido e a sua descrição nunca levou a nenhuma prisão. Ainda assim, o seu testemunho alimentou uma nova teoria. E se a Jojo tivesse caído nas mãos de 2 criminosos itinerantes ingleses viajando num Ford Sierra vermelho? Na sexta-feira, 10 de novembro de 95, o dia seguinte do desaparecimento da Jojo, um incidente desviou brevemente a investigação. 2 homens ingleses, o John Smith e o Trevor Williams, foram presos ao tentar arrombar um telefone público dentro de um pub em Kilmacoll. Eles eram pequenos criminosos especializados em furtar cabines telefônicas, que naquela época podiam conter quantias significativas de dinheiro. Mas naquela noite a sorte deles acabou, porque o pub escolhido para eles assaltarem era ponto de encontro de policiais de folga. O John Smith e o Trevor Williams não eram ladrões comuns. Os 2 viviam na estrada, mudando de rota constantemente, e naquela noite eles dirigiam um Ford Sierra escuro de 4 portas com placas britânicas. Os 2 homens foram detidos, mas eles não puderam ser acusados de imediato, já que o crime só poderia ser confirmado após uma auditoria dos Correios, que era quem cuidava das cabines telefônicas. Horas depois, o John e o Trevor foram liberados e partiram rumo a Rosslare, onde eles embarcaram numa balsa para a Inglaterra. Nos meses seguintes, eles retornariam à Irlanda em viagens rápidas e discretas. Como de praxe, o registro da sua prisão foi encaminhado à equipe que investigava o desaparecimento da Jojo. O detalhe do carro chamou a atenção. Um Ford Sierra escuro com placas inglesas era exatamente o tipo de veículo mencionado pelo Noel Dalton. Teriam o John Smith e o Trevor Williams cruzado o caminho da Jojo naquela noite? Uma caçada foi iniciada. A polícia impôs bloqueio total de informações, temendo que a dupla sumisse novamente se soubesse que estava sendo procurada. Foram meses de buscas até que, em maio de 97, eles foram localizados dormindo no próprio carro, escondidos em uma área arborizada no condado de Tipperary. Presos e interrogados separadamente, os 2 homens apresentaram um álibi sólido. Na noite do desaparecimento da Jojo, eles estavam em Cork City. A dona da pousada onde os homens se hospedaram, a senhora Devlin, confirmou que ambos passaram a noite em seu estabelecimento. Ela se lembrava deles claramente e tinha o registro da estadia, incluindo a placa do carro. Ela também se recordava de uma ligação a cobrar, feita 00:30 para Londres, em que o Trevor perguntou sobre a mãe doente dele. O álibi foi verificado e considerado confiável. O John Smith e o Trevor Williams não estavam ligados ao desaparecimento da Jojo. Em meados de 98, mais de 2 anos e meio após o desaparecimento da Jojo, os detetives Dan Stapleton e Jim Fitzmaurice receberam um telefonema inesperado. Um advogado de Dublin dizia que um cliente seu, que na época estava preso, tinha informações sobre o caso, e elas apontavam para um criminoso sexual conhecido chamado Michael Henry. Segundo o informante, na noite de 9 de novembro de 95, 2 carros partiram de Clondalkin em direção a Waterford. Um deles levava o Michael, que tinha acabado de sair da prisão, e um outro homem. No outro carro havia 2 homens e 2 mulheres. Ao passarem por Moon, o Michael teria visto Jojo parada na cabine telefônica e a teria convencido a entrar no carro. O comboio seguiu viagem até Kilmacoll, onde os 2 veículos se separaram, deixando a Jojo sozinha com o Michael Henry e com o outro homem. O relato coincidia com o avistamento do taxista Noel Dalton, que descreveu uma mulher desesperada tentando escapar de um Ford Sierra perto de Kilmacoll.
e também, que tinham 2 homens naquele carro que puxaram ela de volta. Uhum. A história ficou ainda mais sinistra quando moradores de Kilmacolm relataram ter ouvido gritos naquela mesma noite. Testemunhas ainda disseram ter visto uma mulher nua correndo pela rua antes de ser arrastada de volta para dentro de uma casa por Michael Henry. Depois disso, houve silêncio total. E nenhum dos moradores resolveu ligar para a polícia, né? Essas histórias são muito boas. Muito engraçado. Meses mais tarde, o informante mudou de tom. Ele afirmou ter ajudado a se livrar do corpo da Jojo. Ele disse ainda que na manhã seguinte ao desaparecimento, ele transportou com o Michael Henry um corpo feminino enrolado em lençóis até uma floresta no condado de Kerry, onde a enterraram. A Gardaí mobilizou uma operação de busca, mas nada foi encontrado. Quando os registros prisionais do informante foram checados, surgiu uma contradição fatal. No dia e horário em que ele alegava estar enterrando o corpo da Jojo, o homem, na verdade, estava sob custódia no tribunal do condado de Carlow. Confrontado, o informante voltou atrás e disse ter ouvido aquela história de outro detento. A sua credibilidade ruiu e a investigação foi descartada. O Michael Henry permaneceu livre. Algum tempo depois, uma mulher procurou a polícia contando um relato perturbadoramente semelhante. Ela contou que ao pegar carona de Dublin para Carlow, ela foi abordada por 2 homens em um carro, seguido por outro veículo. Eles pararam num estacionamento deserto, onde ela sofreu uma agressão sexual, mas conseguiu escapar. Os carros fugiram e ela ficou sozinha no escuro. Aquele ataque jamais resultou em prisões. As semelhanças entre o seu relato e a versão inicial do informante levantaram uma dúvida cruel. Teria ele distorcido um crime real para inventar a sua participação no caso da Jojo? E por que ele faria isso? Essas perguntas nunca foram respondidas. Em 2012, a organização Missing Persons Ireland publicou uma nota curiosa nas suas redes sociais. Um viajante conhecido na região de Kildare teria se tornado suspeito no caso da Jojo do lar. Segundo a organização, o homem era ligado a outros crimes e circulava em uma van pela região. No entanto, nenhuma evidência concreta jamais foi apresentada e ele nunca foi preso. Além dessa menção isolada nas redes sociais do Missing Persons Ireland, nada mais foi divulgado. Anos depois, em maio de 2018, um novo nome surgiria como possível ligação entre diferentes casos de desaparecimento. No dia 19 de maio de 2018, a Justine Valdez, uma jovem filipina de 24 anos, foi sequestrada à vista de várias testemunhas em uma estrada do condado de Wicklow. Pessoas que passavam viram quando ela foi forçada a entrar na traseira de um Nissan. Pouco depois, câmeras de segurança confirmaram a placa do carro. O veículo pertencia a Mark Hennessy, de 40 anos, casado, pai de 2 filhos e trabalhador da construção civil. Com a imagem do carro divulgada, uma caçada começou. Uma mulher chamada Christine Connolly avistou o veículo e chegou a persegui-lo até que a polícia conseguisse cercá-lo. Ao se ver encurralado, o Mark, sob efeito de drogas, sacou uma faca e fez um corte no próprio braço. E, em seguida, ele foi morto a tiros por um policial que acreditava que a Justine ainda podia estar viva dentro do carro. Mas, tragicamente, ela não estava. Seu corpo foi encontrado depois numa pequena cidade ao sul de Dublin. O crime tinha um motivo sexual claro e parecia ter sido completamente oportunista. Essa brutalidade levantou suspeitas imediatas. Para Gardaí, era improvável que aquele tivesse sido o primeiro ataque do Mark Hennessy. Então surgiu a hipótese de que ele poderia estar ligado a desaparecimentos antigos que ainda atormentavam a Irlanda, como os casos da Annie McCarrick, da Deirdre Jacob e da Jojo do lar.
O DNA do Mark foi coletado, mas sem corpos ou evidências físicas, não havia como compará-lo a nada. Com o tempo, a ligação do Mark Hennessy com esses casos esfriou. O seu nome quase não aparece mais nas referências atuais sobre a JoJo, permanecendo mais como uma sombra em um caso repleto de suspeitos que nunca foram formalmente implicados. Rapidinho, gente, se vocês estão curtindo o episódio da JoJo e tem uns 10 reaisinhos sobrando, considera apoiar o Detetive do Sofá. E quase todo mundo deve ter uns 10 reaisinhos sobrando. E é muito importante, é o que mantém um podcast no ar, é o que faz a gente estar querendo testar coisas novas. Vocês sabiam que a gente tem gravado os vídeos de todos os episódios? Pois é, toda gravação eu boto uma câmera na cara da Marcela e libero para os apoiadores. Meu sonho é realmente conseguir ter um editor de vídeo para lançar vídeos de cada episódio, para todo mundo. Mas aí, né, a gente precisa de apoios. Então, como eu falei, considera se tornar um apoiador, ajuda o podcast não só a se manter, mas quem sabe evoluir. Olha que bonito. Agora de volta pro episódio. A irmã da JoJo, a Mary Fallon, faleceu após uma batalha contra o câncer em abril de 2018. E outro dos irmãos dela, o Tom, já havia falecido em 2001. Diante disso, a Kathleen prometeu a Mary e ao restante da família que ela assumiria o comando da busca, determinada a descobrir o que aconteceu com a JoJo. E nesses últimos 5 anos surgiram alguns desdobramentos significativos no caso. O primeiro ocorreu em 2019, quando um padre de Kilkenny, o padre Willie Purcell, recebeu uma carta anônima com informações relacionadas ao desaparecimento da JoJo. Os detalhes exatos da carta nunca foram divulgados e nenhum nome foi mencionado pelo padre, mas aparentemente a carta continha informações que poderiam ajudar a investigação. O padre entregou imediatamente a carta para Gardaí. Em declarações à KCLR News, o padre declarou: "Era uma carta anônima, mas eu a levei direto para Gardaí. A carta afirmava que o autor tinha algumas informações relacionadas a pessoas desaparecidas. Ele descrevia várias circunstâncias e situações das quais tinha conhecimento ou sobre as quais tinha ouvido uma determinada pessoa falar. E claramente se tratava do caso da JoJo do Lar, apesar do nome dela não ser mencionado. Eu entreguei a carta, tive uma reunião com o superintendente e com a Gardaí e repassei tudo a eles." No ano seguinte, em 2020, o caso da JoJo avançou significativamente, deixando de ser tratado apenas como um desaparecimento para se tornar uma investigação de homicídio. A mudança ocorreu após uma revisão iniciada pelo comissário da Gardaí, Drew Harris, em fevereiro de 2020. O comissário havia se reunido com a família da JoJo em 2019 e estava convencido de que uma nova análise das provas era necessária. Nunca ficou claro se a carta anônima recebida pelo padre Willie teve alguma influência nessa decisão, mas o movimento marcou um ponto de virada. A revisão foi conduzida pela equipe de revisão de crimes graves, que revisou minuciosamente 1.600 linhas de investigação e reexaminou 550 depoimentos, incluindo interrogatórios com testemunhas que haviam participado da investigação original em 95. Além disso, foi realizada uma análise detalhada de vitimologia e um inquérito de prova de vida. O resultado foi categórico. Todas as evidências apontavam para a morte da JoJo e indicavam que ela foi causada por atos violentos. Após mais de 2 décadas, o caso finalmente passou a ser tratado oficialmente como um assassinato. Para a família, essa conclusão refletiu o que eles acreditavam desde o dia em que a JoJo desapareceu, tornando a demora particularmente frustrante. Com o novo desenvolvimento, a Kathleen fez um apoio público por informações, enfatizando que algumas pessoas poderiam ter fornecido declarações falsas em 95
e que ainda não era tarde para corrigir esses erros. A prioridade da família era simples e dolorosa: trazer a Jojo de volta para lhe dar um enterro digno e cristão ao lado dos seus pais e irmãos. A Gardaí também pediu ajuda da população para localizar o Walkman que a Jojo levava consigo na noite do seu desaparecimento. Eles solicitaram que qualquer pessoa que tivesse visto o aparelho depois de 9 de novembro de 95 ou que tivesse recebido um Walkman Sanyo preto de presente sem saber a procedência, entrasse em contato. A Gardaí ainda reforçou que qualquer informação, por menor que fosse, poderia ser crucial para resolver um dos casos mais complexos e duradouros da Irlanda. Após a elevação do caso da Jojo para uma investigação de homicídio, a Gardaí identificou uma pessoa de interesse que começou a ser mencionada abertamente na imprensa e que vocês já conhecem muito bem, o Larry Murphy. A Operação Trace havia iniciado no início dos anos 2000 uma investigação sobre possíveis conexões entre o Larry e os desaparecimentos de mulheres no Triângulo dos Desaparecimentos da Irlanda. Embora a força-tarefa não acreditasse que todos os casos estivessem conectados, ela suspeitava que a Jojo, a Deirdre e a Annie McCarrick poderiam ter sido vítimas de criminosos desconhecidos. O objetivo era investigar possíveis ligações entre esses 3 casos e o envolvimento do Larry Murphy. Eu não vou me estender falando sobre quem é o Larry e a relação dele com o caso das outras mulheres, porque vocês já ouviram muito sobre ele e o desaparecimento da Deirdre no episódio passado. Eu vou só falar um pouco sobre como ele poderia estar relacionado a Jojo. O Larry morava em Castle Dermot, onde testemunhas tinham visto uma mulher semelhante a Jojo pedindo carona por volta da meia-noite da noite em que ela desapareceu. Um sargento local da Gardaí também havia sugerido Larry Murphy como suspeito logo no início desse caso, devido à sua reputação de violência contra mulheres. Os investigadores tentaram descobrir qual carro o Larry estava dirigindo em novembro de 95. Poderia ter sido o Toyota Carina visto por uma testemunha em Moone. Havia também o relato do taxista sobre a mulher tentando escapar de 2 homens de um Ford Sierra vermelho. Será que o Larry teria tido um cúmplice? Foi descoberto que ele havia se livrado de um carro em perfeito estado no Natal de 95, o levando para ser sucateado num lixão local, mas não tem nenhum detalhe disponível sobre qual era o modelo ou a cor desse carro, que a polícia conseguiu sim recuperar. Enquanto estava preso, o Larry se recusou a cooperar com os investigadores da Operação Trace. Apesar de muito tempo e esforço dedicados a examiná-lo, não foi encontrada nenhuma evidência concreta o ligando aos desaparecimentos. A Operação Trace foi encerrada em 2003. Diversas reportagens mencionam o Larry como pessoa de interesse no caso da Jojo. Algumas foram até além. O jornalista Patrick O'Connell, no Sunday World de julho de 2022, afirmou que o Larry Murphy era o principal suspeito não apenas no caso da Jojo, mas também nos casos da Deirdre e da Annie McCarrick. A Kathleen, irmã da Jojo, entretanto, mantém a sua posição de que o Larry não está envolvido. Em entrevista ao Carlow Nationalist, ela declarou: "Não acho que Larry Murphy esteja de alguma forma conectado com o desaparecimento da minha irmã. Quando ele foi para a prisão, nos disseram que ele não era um suspeito no caso da Jojo, e agora somos levados a acreditar, lendo os jornais, que ele é. Mas acredito que ele não teve nada a ver com isso. Eu, particularmente, também não acho que o Larry é o suspeito mais provável no caso da Jojo, não. No caso da Deirdre, eu acho, mas dessa vez, não." E Annie McCormick é quem mesmo? Annie McCormick é o próximo episódio. Olha aí, o terceiro lado do triângulo. Felizmente, essa não foi a única linha de investigação seguida nos últimos anos. Em novembro de 2021, a mídia divulgou informações sobre uma nova pista que estava sendo investigada pela Gardaí.
Tecnicamente, essa pista não era nova, porque ela já havia sido comunicada às autoridades em 95, mas ela não foi devidamente analisada naquela época. Em novembro de 2020, um motorista de caminhão contatou a Gardaí para prestar depoimento sobre um incidente perturbador que ele presenciou na vila de Moone na noite do desaparecimento da Jojo. Segundo seu relato, por volta de meia-noite de 9 de novembro de 95, ele e o seu chefe estavam dirigindo por Moone quando avistaram uma mulher nua correndo e gritando pela rua. O motorista parou imediatamente e o seu chefe saiu do caminhão para tentar alcançar a mulher, mas ela fugiu ainda mais rápido. Incapazes de ajudá-la, os dois homens encontraram uma cabine telefônica e entraram em contato com a Gardaí, que informou que enviaria uma viatura para investigar. Em seguida, eles seguiram viagem. Alguns dias depois, ao verem as notícias do desaparecimento da Jojo, eles compareceram a uma delegacia para relatar o ocorrido. Na época, eles foram informados que a mulher avistada não poderia ser a Jojo, porque ela havia sido vista em Castle Dermot pela última vez, que era a cerca de 7,5 km de distância e aproximadamente no mesmo horário. Nenhum depoimento formal foi registrado em 95, mas o nome do motorista constava nas anotações do caso. Em 2020, o mesmo motorista foi novamente solicitado a prestar depoimento à Gardaí como parte da revisão de crimes graves, que reavaliava o caso da Jojo. Ele confirmou o relato de que naquela noite havia visto uma mulher correndo nua pela estrada principal de Moone em estado de pânico e que havia tentado ajudá-la sem sucesso. Fontes da investigação consideram o depoimento confiável. O Sunday World informou que o motorista visitou Moone antes de depor para se familiarizar com a geografia da vila e ele explicou que ele apenas queria localizar o local onde tudo isso aconteceu para dar um depoimento mais detalhado. A análise da revisão de crimes graves indicou que a Jojo possivelmente morreu violentamente em Moone, alterando a narrativa anterior de que ela havia sido vista posteriormente em Castle Dermot. Por 29 anos, o desaparecimento da Jojo do lar permaneceu como um dos mistérios mais assustadores da Irlanda. E, em 11 de novembro de 2024, o caso voltou com força às manchetes. Naquela data, o Barry Gillis, hoje com cerca de 55 anos, foi preso sob suspeita de assassinato. Foi a primeira vez desde 95 que alguém foi formalmente detido em conexão com o desaparecimento da Jojo. E pela primeira vez em quase 3 décadas, parecia que a Gardaí estava chegando perto da verdade. Mas, tão rápido quanto aconteceu, tudo desmoronou. O Barry foi libertado sem acusações após apenas 24 horas. Na verdade, a polícia pode, prender um indivíduo, levá-lo para interrogatório, passar 24 horas com ele. E depois dessas 24 horas, se não for acusá-lo de alguma coisa, tem que liberar a pessoa. Essa é a lei lá na Irlanda. Essa detenção não foi aleatória. Foi uma jogada calculada. A polícia o prendeu 2 dias depois de um apelo público marcando o aniversário de 29 anos do desaparecimento da Jojo. Era uma tentativa de pressionar o Barry com a atenção da mídia e o peso das suspeitas que o cercavam desde o início. Os investigadores tinham novas evidências, novos depoimentos e, acima de tudo, tinham uma nova informação perturbadora. Nos dias seguintes ao desaparecimento da Jojo, o Barry apareceu com um ferimento no rosto, um detalhe pequeno, mas que levantava uma pergunta assustadora. Seria uma marca de luta? Teria a Jojo deixado a sua assinatura desesperada no rosto do homem que a levou? Enquanto o Barry estava sentado em uma sala de interrogatório, 2 propriedades privadas pertencentes a ele foram revistadas.
E no condado de Wicklow, um vasto terreno em Ballyhook Grandcombe foi isolado pela polícia utilizando escavadeiras, equipes forenses e arqueólogos. Eles buscavam qualquer coisa, roupas, objetos, ossos, qualquer pista que dissesse finalmente para onde a Jojo tinha sido levada. Mas o resultado foi decepcionante. Se encontraram algo, nunca disseram. E sem provas suficientes, o Barry Gillis foi libertado sem acusações. Ainda assim, a operação deixou marcas. Mais pessoas se apresentaram com novas informações, novos caminhos de investigação foram abertos, mas nenhuma resposta definitiva chegou para a família do Lard. Para muitos, a prisão do Barry não foi surpresa. Ele sempre esteve na sombra do caso. Ele foi a última pessoa a admitir ter dado carona para Jojo. Ele teve o seu álibi retirado por um amigo que voltou atrás anos depois. E ainda havia a cicatriz no rosto, que, segundo a família da Jojo, parecia o tipo de ferimento que unhas compridas poderiam ter causado. E a Jojo tinha unhas bastante compridas. Além disso, o Barry tinha conexões que complicavam tudo. Ele era filho de Alan Gillis, ex-político do Fine Gael. E o Fine Gael estava no poder em 95, quando a Jojo desapareceu. Isso é um partido? É. Há muito tempo, a família do Lard acreditava que a investigação havia sido desviada, que a Gardaí foi pressionada para proteger alguém com sobrenome influente e que uma busca essencial naquela fazenda foi bloqueada por ordens políticas, no caso, fazenda do Alan Gillis, né? Onde o Barry morava na época que a Jojo desapareceu porque ele ainda morava com o pai. Em 96, um policial sênior chegou a dizer para a família que sabia quem havia sequestrado e matado a Jojo e até descreveu como o corpo dela teria sido descartado, envolto em plástico e enterrado a 3 metros de profundidade. Mas, na mesma conversa, ele também disse que a investigação não levaria a lugar nenhum. A Kathleen e a Mary, irmãs mais velhas da Jojo, nunca aceitaram isso. Elas fizeram campanhas incansáveis para que o Barry Gillis fosse investigado e quase 3 décadas depois a polícia finalmente agiu. Mas, mais uma vez, tudo terminou em frustração. O Barry Gillis sempre negou qualquer envolvimento no desaparecimento da Jojo e continua sendo oficialmente um homem livre. Enquanto isso, a família da Jojo segue esperando por aquilo que pedem desde 95. Respostas, justiça e o direito de dar a ela um enterro digno. A única certeza que a família do Lard tem é que alguém, em algum lugar, sabe o que aconteceu com ela. Até que essa verdade venha à tona, a Jojo continuará sendo lembrada não apenas como uma jovem de 21 anos cheia de sonhos, mas como o centro de um dos maiores mistérios criminais da Irlanda. Esse episódio foi feito graças à nossa querida apoiadora, Agatha Almeida! Muito obrigada pelo seu apoio, Agatha. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenha gostado do caso do desaparecimento da Jojo. Eu espero ter trazido um caso inédito para você e para todos os nossos ouvintes, ou quase todos os nossos ouvintes. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, ganhar um agradecimento especial e ter um episódio totalmente dedicado a você, faça como a maravilhosa Agatha Almeida. Vai lá no Orelo ou no Apoia-se e vem apoiar esse podcast. Certo, Alexandre? Certo, Marcelo. Por quase 3 décadas, o desaparecimento da Jojo do Lar tem sido marcado por pistas confusas, investigações falhas e suspeitos que nunca enfrentaram a justiça. Será que a Jojo chegou a Castle Dermot naquela noite? Ou tudo terminou imune, sob a escuridão e o silêncio das estradas rurais? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá. Vai lá e comenta no Spotify também e me diz o que você achou desse caso. Qual a sua teoria preferida sobre o que aconteceu com a Jojo?
A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau!